pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa De Tudo Um Pouco. E hoje está especial, nós vamos falar tudo a respeito da menopausa e o climatério. Confiram! Pessoal, nós estamos aqui hoje no consultório da doutora Indianara Grande para falar tudo, gente, a respeito da menopausa. É isso mesmo, é um assunto controverso que existe, não é verdade? Muitos complexos ainda, mas estamos aqui hoje para desmistificá-los vários. E quem vai explicar tudo para a gente é essa doutora maravilhosa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito prazer, bem-vinda, viu, Sandra? Obrigada pelo convite. A gente que agradece por estar falando de um assunto tão necessário que todas nós mulheres vamos passar por ele, né, doutora? Exatamente. Então, a menopausa ou climatério, né, é uma fase do ciclo da mulher e só chega até ele quem vive muitos anos. Então, eu espero que todas as mulheres possam chegar até o climatério e a menopausa com qualidade de vida. Se tudo, então já explica pra gente o que é a menopausa. A menopausa nada mais é do que uma data, um marco, né, que significa a data da última menstruação da mulher, um ano após que ela acontece. Então, ela é exatamente essa data. Já o climatério já é uma fase mais abrangente, que significa já desde os primeiros sintomas que ela começa a ter devido à deficiência desses hormônios que a mulher começa já nessa fase do climatério, como, por exemplo, os fogachos, como, por exemplo, insônia, nervosismo, alterações de humor, de libido. Então, essa fase toda, do início dos sintomas, mesmo que a mulher ainda esteja menstruando, já abrange o climatério. E mais ou menos em que faixa etária que acontece isso? A partir dos 40 anos, nós sabemos que os nossos ovários, que são as glândulas produtoras dos hormônios femininos, já começam a ter uma deficiência da produção dos hormônios estradiol, progesterona e testosterona. Só que isso é muito particularizado, então depende de vários fatores, de quantos filhos a mulher teve durante a vida, com quantos anos ela menstruou, né, de toda a história familiar. Então, se ela tem uma mãe que entrou na menopausa precoce, ela também pode ter uma variação da idade. Mas, geralmente, em média, a mulher brasileira, a partir dos 40 anos, já começa a sentir os primeiros sintomas. Doutora Indianara, você já falou um pouquinho a respeito dos sintomas, mas quais são os principais sintomas dessa menopausa? Perfeito. Geralmente as mulheres acreditam que somente os fogachos, que são aquelas ondas de calor que começam já a iniciar a partir dos 40 anos, somente esse é o sintoma da menopausa. Mas não, a gente tem uma falsa impressão que as mulheres que não sentem fogachos não devem procurar reposição hormonal. Então, gente, alterações de memória, alterações de humor, alterações de sono, então insônia, depressão, aumento de peso, principalmente gordura abdominal em flancos, dores articulares, falta de libido, ressecamento vaginal, são os principais sintomas que a mulher começa a sentir já na fase do climatério. Então, não se enganem pensando que seja somente os fogachos que a gente deve sentir nessa fase. Doutora Indianara, e o que é a reposição hormonal e por que ainda existe tanto medo a respeito desse tratamento? A reposição hormonal consiste em nós devolvermos para o seu corpo aquilo que o seu ovário era capaz de produzir na fase do ciclo menstrual. Então, os nossos ovários, desde a primeira menstruação até a menopausa, são capazes de produzir os hormônios estradiol, progesterona, testosterona, e a partir dos 40 anos, 45 anos, a gente começa a
ter uma dificuldade da produção desses hormônios, o que culmina com a menopausa, que é quando existe a aposentadoria total dos nossos ovários. E aí a gente precisa repor esses hormônios para que a gente comece a ter uma qualidade de vida, diminuição dos riscos de algumas doenças que começam a surgir nessa fase do climatério. E a mulher, ela hoje tem esse tabu porque nos anos de 2000 existiu um grande estudo, tá, na Europa e nos Estados Unidos chamado WHI. Porém, esse estudo foi utilizado para a gente ver o que a reposição hormonal traz de benefícios e prejuízos para a saúde da mulher. Foi utilizado o hormônio de égua prenha com outro hormônio chamado medroxiprogesterona, que é uma progestina, tá? E aí esse desfecho aconteceu em 5 anos, o estudo estava programado para 10 anos, tá? Porém, começaram a ter desfechos de aumento do risco de câncer de mama e aumento do risco de doenças cardiovasculares, e o estudo teve que ser pausado devido a isso. Mas se a gente analisar, né, o hormônio utilizado não era hormônio para seres humanos, mas sim de égua. E foi feito em uma faixa etária de mulheres que já tinham saído da janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos que nós iniciamos os sintomas da menopausa. Então, esses vieses trouxeram para nós de que hormônio causa câncer. E até hoje esse mito existe, até hoje as pacientes têm grande medo da reposição hormonal devido a esse estudo em 2000, mas a gente sabe que nós temos muitas controvérsias e temos que saber o que é realidade e o que não é. Sabemos que hoje existem os hormônios bioidênticos, né, muito diferente do hormônio que foi feito, né, realizado naquele estudo, e que tem total segurança e que deve ser indicado para todas as mulheres que não tenham contraindicação. Na luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona Baratinha ou contra um exército de formigas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50, Pasta Rosa. Doutor Indianara, e explica pra gente como que é feita essa reposição, ou seja, essa terapia hormonal. Perfeito. Nós temos várias formas de administração da terapia hormonal. Vai desde géis transdérmicos a oral, cápsulas e implantes hormonais. Nós aqui na Vive Concept, nós temos a condição de utilizar sempre os hormônios bioidênticos, ou seja, são aqueles hormônios que são praticamente idênticos aos hormônios que a gente produz pelos nossos próprios ovários. Então, se a gente utiliza um hormônio que é praticamente igual ao do nosso corpo, a gente evita vários efeitos colaterais, vários casos como, por exemplo, trombose, câncer de mama. Então, são hormônios totalmente seguros e a gente tem algumas contraindicações. Quais são as principais? Os pacientes só não devem utilizar reposição hormonal quando estão com câncer na fase ativa ou trombose. Qualquer outra paciente tem indicação e deve sim fazer a reposição hormonal na menopausa e no climatério. Doutor Indianara, passa pra gente então algumas dicas para aquela pessoa que está em casa, ele já está na menopausa ou iniciando, né, tá no climatério e tal, mas não quer fazer a reposição hormonal, mas quer coisas naturais, porque existem produtos naturais também que podem auxiliar nisso, né, doutora? Sim, existem as opções para aquelas pacientes que têm contraindicação ao uso dos hormônios, como nós falamos, pacientes com câncer ou com trombose, né? Ou aquelas pacientes que não optam, né, por utilizar. Então, nós temos alguns fitoterápicos, né, que podem ser utilizados para melhoria da qualidade de vida, da libido, dos fogachos. Alguns também antidepressivos podem muito, como por exemplo a desvenlafaxina, podem muito melhorar os fogachos, né? Mas o que eu bato sempre na tecla aqui no meu consultório, principalmente, Sandra, é a mudança do estilo de vida. Né? Nós sabemos que um sono de boa qualidade, né? Praticar exercícios físicos regularmente. Eu falo que a mulher, depois dos 40 anos, ela não tem escolha, tem que fazer musculação.
Eu falo que músculo é um tesouro que a gente tem que ir adquirindo ao longo da vida, para que quando nós chegamos aí na idade melhor, na idade avançada, nós tenhamos músculo suficiente para não precisar de andador, de cuidador, de pessoas que nos levantem da cama. Então a gente tem que fazer essa construção, porque a partir dos 40 anos nós perdemos 10% da nossa massa muscular a cada ano de menopausa sem reposição hormonal. Então é uma coisa muito importante que eu bato na tecla que músculo é vida, é saúde, é longevidade, né? Então, e principalmente alimentação saudável, né? Então, evitar excesso de açúcar, de gordura saturada, né? Alimentos saudáveis, e tudo isso juntamente, esse tripé, faz com que as mulheres tenham menores sintomas da menopausa, tenham menores riscos de obesidade, de diabetes, de hipertensão, que são as doenças que são mais assim comuns nessa fase do climatério. Doutora Indianara, e a menopausa precoce? Acontece também, né? Isso, e a partir de que idade ela acontece? Após os 40 anos, a menopausa é considerada comum. Então, essas mulheres que entram antes dos 40 anos na fase do climatério precisam ser investigadas, tá? Algumas causas principais, como, por exemplo, o uso abusivo de alguns medicamentos, né? Tipo psicotrópicos, tá? Às vezes, morou em alguma região com energia eletromagnética, que pode também aumentar, né, o risco, ou alguma cirurgia que ela precisou retirar o ovário por alguma condição ali de doença no ovário. Então, essas condições podem fazer com que a mulher entre na menopausa antes dos 40 anos. E aí é bom sim procurar um ginecologista para fazer um acompanhamento, né, doutora? Sim, porque a menopausa precoce, ela tem maior risco, né, se a paciente não fizer a reposição hormonal, por conta dos riscos de osteoporose, riscos de Alzheimer, de sarcopenia, que é essa deficiência também, né, dos músculos. Então, a mulher precisa, quanto antes ela entrar na menopausa, mais cedo ela precisa da reposição hormonal. E lembrando, pessoal, a reposição hormonal não é nossa inimiga, não é verdade, doutora? Ela é a nossa amiga, a nossa companheira aí de toda a vida. Eu gosto de dizer para as minhas pacientes que uma vez que a gente inicia a reposição hormonal, ela nos acompanha para sempre. A gente não deve iniciar e ter pausa da reposição. Isso é tudo, doutora. Bom, o que mais você oferece aqui no seu consultório, né? Além da reposição hormonal, doutora? Bom, a gente trabalha aqui com a ginecologia integrativa, então a gente vê a paciente com uma visão em 360 graus, né? Então, nós temos aqui também protocolos de emagrecimento, protocolos injetáveis, tá? Para várias causas, deficiências de vitaminas, emagrecimento, protocolos anti-inflamatórios. E nós temos também aqui todos os métodos contraceptivos, como inserção de DIU, inserção de implantes para contracepção das mulheres. E ano que vem nós vamos começar com a estética íntima aqui também, então vai ser uma novidade a partir de janeiro, se Deus quiser. É isso mesmo, a mulher está procurando cada vez mais essa estética íntima também, não é isso? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que ficar bem como um todo, né? Então, a gente também vai trabalhar com preenchimento, clareamento da região, né? E corrigir todas as alterações anatômicas que atrapalham a mulher ali, porque isso faz parte do bem-estar da mulher. Bom, doutora, para a gente encerrar, então, esse papo super agradável, e vocês querem saber alguma coisa, procure esse doutor no Instagram, que tem muita coisa interessante lá também. Falando nisso, passa para a gente já o seu Instagram, o seu endereço e o seu WhatsApp. Nós estamos aqui na Vivi Concept, no Orion Complex, né? Sala 2802. E o meu Instagram é doutora Indianara Ginecologia, e aqui da Vivi Concept é Vivi Concept Saúde Integrada. Doutora, te agradeço muito por essa matéria super maravilhosa mesmo, super explicativa, e precisamos divulgar cada vez mais, aqui até atividade pública, esse assunto. E sucesso para você. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez por me dar a oportunidade da gente desmistificar esse assunto, né, que é o climatério e a menopausa. Isso mesmo. Muito obrigada e até nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, vocês viram só que matéria incrível. A doutora Indianara esclareceu várias dúvidas, não é mesmo? Mande essa matéria para suas amigas e convide todo mundo para assistir a nossa reprise, que é terça-feira às 8h15. Lembrando que essa matéria também está disponível no nosso site, no canal no YouTube. Bom, ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.